Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 19 de maio, quarta-feira, de vivermos a graça de Deus no tempo presente. Deus que nunca se afasta de nós, mas está presente no nosso coração, na nossa vida, nos acontecimentos de nossa história. Hoje nós somos convidados a refletir o Evangelho de São João, no capítulo 17, versículos de 11 a 19. O evangelista nos diz que naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou. Jesus era um homem que tinha intimidade com o Pai na oração. Tanto os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e o João que refletimos hoje nos falam que Jesus vivia constantemente em oração, especialmente nos momentos mais difíceis, nas decisões mais importantes. Antes de chamar os 12 apóstolos, Jesus ficou 40 dias em oração no deserto. Quando Jesus foi para assumir a sua cruz, ele ficou no Monte das Oliveiras em oração. E assim, Jesus sempre se entregava à oração, para estar em intimidade com o Pai, para cumprir bem a sua missão. Assim somos nós. Se queremos cumprir bem a nossa missão, não adianta fazer muitas coisas, porque se o Senhor nosso Deus não vigiar nossa casa, em vão será o nosso trabalho, em vão será a nossa luta. Se Deus não estiver do nosso lado, tudo que fizermos será inútil. Mas, se Deus é por nós, pequenos gestos e atitudes se transformarão em grandes consequências positivas na nossa vida. Então Jesus reza ao Pai e diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me destes, para que eles sejam um assim como nós somos um. Jesus reza pedindo a unidade. E a unidade é um desejo de todos nós. Como é bom ter a família unida, como é bom ter a família, em paz, a comunidade, os amigos. Mas a unidade, ela é muito difícil se não for assistida pelo Espírito Santo de Deus. Ela não pode ser somente um desejo humano. Nós, claro, temos que lutar e fazer de tudo para semear a unidade. Mas se ela não for assistida pela graça divina, nunca será algo concreto na história. Então Jesus pede, rezando pela unidade. Nós, infelizmente, somos divididos. Há vários partidos políticos, vários times de futebol, várias religiões, vários gostos, vários tipos de música. Se formos observar, nós seres humanos somos muito variados. Cada um tem um jeito, uma história, um pensamento, uma ideia. Mas naquilo que é essencial, todos nós queremos a paz, todos nós queremos o amor, a união. Por isso é tão importante clamar ao Espírito Santo para que possa nos ajudar a viver a unidade, caminhar na presença de Deus. E Jesus nos continua dizendo: quando eu estava com eles, guardei-os em teu nome, o nome que tu me destes. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Jesus fez de tudo para manter os seus discípulos unidos, mesmo diante de brigas, para saber quem era o mais importante, diante de conflitos, para saber quem era o maior. Jesus acalmava, Jesus conversava, Jesus dava o exemplo, de unidade. Assim como ele sempre esteve intimamente unido ao Pai, ele dava o exemplo para que os discípulos estivessem unidos a ele. E mesmo Jesus sofrendo, não quebrou essa união com o Pai. Muito pelo contrário, na cruz, suas últimas palavras, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim também devemos ser nós. Diante dos conflitos e das dificuldades, não devemos nos afastar de Deus como se ele fosse o culpado, mas muito pelo contrário, devemos ainda mais estarmos unidos a ele, porque somente nele iremos encontrar as soluções
definitivas que nós tanto queremos para a nossa vida. E Jesus continua dizendo: agora eu vou para junto do Pai e digo essas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria e seja plenamente realizada. Mesmo Jesus estando se despedindo, estando nas suas últimas palavras antes da condenação, Jesus é capaz de pensar no próximo e pensar na alegria das pessoas, mesmo sendo uma alegria cheia de desafios, uma alegria na humildade, na pobreza, na perseguição, mas é porque, na verdade, a alegria, ela vem de uma consciência tranquila e não de uma vida sem desafios, sem limites. Não existe uma vida sem dificuldades, não existe uma vida sem provações, mas pode sempre existir uma vida com a consciência tranquila, com o dever cumprido, na fidelidade, na humildade e no amor. Então, não serão as coisas que vão nos definir, mas são nossas atitudes que irão definir a nossa vida. Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua família, te dando muita saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.